Bem, gente, bom dia. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre as metodologias ativas. E ele é composto pela Irã, o Jefferson, a Luciana, por mim, Renata, a Tabata e o Vinícius. Bem, o texto que nos foi dado para ser tomado como base para a confecção dessa apresentação, ele era composto por uma série de anais de revistas que falavam sobre metodologias ativas. Daí nós escolhemos os 2 anais que nós julgamos mais interessantes para colocar para vocês. Só que antes de nós falarmos propriamente desses anais, a gente vai dar uma breve introdução sobre o que seriam as metodologias ativas. Segundo a professora Eni, as metodologias ativas são um instrumento, são estratégias que se usa para poder conseguir um currículo integrado e centrado no estudante. Eu acho que o que está por trás é você mudar a ideia de como é o ensino, não da teoria para a prática, mas da prática para a teoria. E aí você tem por trás de tudo isso a aprendizagem significativa. Então, como ela fala, a metodologia ativa ela é uma forma diferente de ensinar, é mudar o ensino, é buscar uma integração maior entre teoria e prática, uma vez que elas são indissociáveis. O que a gente tem é que a nossa sociedade, ao longo dos anos, há 20 e 30 anos, ela vem passando por uma série de transformações. E tudo é muito dinâmico, a informação ela é muito dinâmica, o saber científico ele é muito provisório. O que é uma verdade hoje, ele pode não ser uma verdade daqui a 2, 3 meses. Só que o que acontece é que o ensino ele não tem acompanhado muito bem essas transformações da sociedade. O ensino ele é aplicado da mesma forma que era há 20 a 30 anos. Então, as metodologias ativas, elas tentam mudar um pouco essa forma somente expositiva de aula, Como mencionado, elas tentam buscar uma maior integração entre prática e teoria. Dentre os instrumentos de metodologias ativas mais comentados, mais discutidos atualmente, em especial na área de saúde, estão a aprendizagem baseada em problemas e a problematização. A aprendizagem baseada em problemas, ela vai partir de um problema ou uma situação, que não necessariamente é verdadeira, mas que objetivam gerar dúvidas no aluno. Por exemplo, o professor chega com um caso para o aluno resolver, E um caso que tende a gerar dúvidas, que tende a fazer com que o aluno busque se inteirar mais do assunto, busque resolver aquele problema, que crie nele essa vontade. Então o aluno acaba pesquisando e nessa pesquisa ele acaba construindo o conhecimento dele. Já a problematização também é semelhante, só que ela começa pela realidade, Então, primeiro o aluno vai ter um contato com a realidade. Depois desse primeiro contato com a realidade, ele vai buscar se inteirar do assunto. Então, ele vai pesquisar. Depois dessa pesquisa, que seriam os pontos-chave, ele vai para a parte da teorização, que é quando entra o professor, para conseguir orientá-lo melhor, para ver o que dessa busca dele foi bem feita, o que não foi, o que de fato deve fazer parte, o que de fato é verdade ali. Então, depois dessa teorização, onde o professor entra, os alunos elaboram hipóteses de solução para aquele problema e a partir daí fazem a aplicação à realidade. Bem, aí agora a gente vai passar para a parte dos anais, O primeiro, ele fala a respeito, o título dele é, a aprendizagem colaborativa no ensino da imunologia no curso de enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Foi publicado no ano de 2007. Então vamos entender o problema, Qual era a situação? A disciplina de imunologia do curso de enfermagem dessa universidade, Universidade Federal do Ceará, ela contava com 4 créditos que eram oferecidos em apenas um único turno. Então os alunos tinham 4 horas seguidas de aula, que se nós formos pensar para aulas simplesmente expositivas, é bastante, É muita informação que é passada ali. Então isso gera normalmente um acúmulo de matéria, porque frequentemente, como alunos a gente sabe,
A gente muitas vezes tem essa aula expositiva de 4 horas e a gente não chega em casa e vai estudar essa matéria, a gente acaba acumulando matéria. E, como a primeira lei do estudante fala, toda matéria acumulada, ela tende a permanecer acumulada, a menos que uma força chamada prova faça mudar o seu estado de repouso. Então, o que foi proposto, né? Foi proposto que esses 4 créditos, nessas 4 horas de aula, elas fossem divididas em 2 momentos. Um primeiro momento, de 2 horas, era feita uma aula teórica, né, onde o professor introduzia, né, dava o primeiro contato do aluno com, por exemplo, uma patologia, e depois dessa introdução do aluno a esse assunto, era levantado um problema envolvendo aquela patologia enfocada. Esses alunos se dividiam então em pequenos grupos e, com a supervisão do monitor, eles começavam a discutir sobre aquela patologia. Depois disso, eles tinham então um intervalo de 8 horas, quando eles iam então buscar informações, né, e construir conhecimento sobre aquele assunto, e era um estudo individual. Depois dessas 8 horas de intervalo, eles voltavam a se reunir, né, era o segundo momento da aula, mais 2 horas, e daí eles resolviam aquele problema, e depois de resolver aquele problema, eles faziam uma assembleia, onde eles discutiam, né, uma plenária, onde eles discutiam sobre aquele problema e explicavam como tinham resolvido. Então, primeiro momento era uma aula teórica. Esses alunos analisavam e investigavam a situação proposta. O segundo momento era o momento do estudo individual, elaboração de objetivos de aprendizagem. Então, nesse momento, acabava que a matéria não ficava acumulada, né? Preenchimento de lacunas naquele momento, né? Aquelas lacunas, né? Aquelas dúvidas que foram levantadas com a situação problema, elas eram sanadas, né? A partir dessa pesquisa, dessa busca ativa do aluno. E aí, no segundo momento da aula, eles resolviam o problema, apresentavam, né, em uma plenária, discutiam como tinham resolvido o problema, faziam a construção de um mapa conceitual e depois disso eles ainda faziam a resolução de uma questão aberta, uma avaliação, uma questão aberta sobre aquela patologia, sobre aquele assunto. Depois disso, né, os alunos eram avaliados ao longo do curso. Uma avaliação somativa com 20 questões de múltipla escolha era feita na 11ª semana e ela era antecedida de uma avaliação formativa na 5ª semana. Para ver, né, para avaliar se esse novo esquema de aula, essa nova proposta de aula, né, uma aula muito mais colaborativa, né, não somente uma aula expositiva de 4 horas seguidas, né, para ver se tinha sido interessante realmente para o aluno, ao final da disciplina, os professores eles colocavam um questionário para os alunos responderem, e esse questionário ele tratava principalmente a respeito, né, da impressão do aluno sobre a disciplina, a qualidade das atividades desenvolvidas e a adequação do espaço físico, do grau de aprendizagem nas atividades, a qualidade e grau de aprendizagem das avaliações, sobre a utilização de livros-texto, sobre o relacionamento com o professor, com o monitor e entre os alunos. E daí era colocada uma escala, que é a escala de Likert, que varia de 1 a 5, sendo 1 nulo e 5 excelente. E o valor 0 ele devia ser atribuído quando o aluno não queria opinar a respeito. Bem, a avaliação geral da disciplina, ela teve uma nota de 4,56, ou seja, uma nota muito boa, né? Ela ficou muito próximo do excelente. A menor pontuação foi atribuída para as aulas teóricas, que tiveram uma média de 3,25. E a maior pontuação ela foi atribuída justamente para o uso de problemas, né? Para o levantamento de problemas. Acabava sendo uma aprendizagem baseada em problemas, né? Então, o que se percebeu depois da aplicação do questionário é que houve um saldo muito positivo. É claro que tem situações que ainda podem ser melhoradas, como, por exemplo, a aula teórica, né, que ficou ali no 3,25, né? Então, ainda dá para ser melhorado. Mas o saldo foi bastante positivo, né? Esse uso de problemas, ele acabou estimulando o uso de livros didáticos, ele acabou fazendo a integração de conhecimentos básicos e formação profissional do aluno,
ele acabava auxiliando na aprendizagem de outras disciplinas. Esses alunos acabavam buscando conhecimento, né, buscando informação, construindo conhecimento, discutindo e integrando uma série de outras disciplinas que não a imunologia, que não só a imunologia. Então o saldo foi bastante positivo. E justamente o que apresentou a maior nota foi a questão da utilização de problemas. Isso foi visto de forma bastante positiva pelos alunos. O outro, ele versava, né, o outro resumo, né, o título dele era o seguinte: Aprendendo e ensinando sobre os morcegos através de metodologias ativas no curso de Medicina Veterinária. Esse resumo, né, no caso esse trabalho, ele foi realizado pela Universidade Regional de Blumenau e ele foi publicado na revista Olho Mágico no ano de 2007. Então, como é que era, né? Qual era a área de estudo, né? Esses alunos da graduação de Medicina Veterinária, eles tinham uma disciplina que era a disciplina de Políticas Educacionais e de Saúde do curso. Qual era o objetivo? Era desenvolver uma proposta de educação com a metodologia da problematização, né? O outro acabava sendo uma aprendizagem baseada em problemas e o objetivo dessa disciplina aqui era desenvolver uma proposta de educação com a problematização. Os integrantes eram os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária e o público-alvo eram os estudantes de uma escola pública da rede municipal. A temática que eles escolheram foi falar para esses alunos a respeito dos morcegos, suas características e sua relação com a saúde humana. Mas qual seria a justificativa desse projeto, né? Aqui a gente colocou uma foto da filha da Luciana caçando morcegos ou caçando pokémons, não sei bem. Então, mas qual foi a justificativa desse projeto, né? Por que essa temática dos morcegos? Foi o seguinte: esses alunos tinham essa disciplina e eles tinham que ir até a escola municipal para saber qual seria o assunto, qual assunto seria interessante para se falar a respeito. E aí, quando eles chegaram nessa escola e conversaram com os gestores da escola, os próprios gestores levantaram a questão de falar sobre os morcegos, porque eles estavam passando por uma situação, eles já tinham comunicado aos órgãos competentes que a escola, que o forro da escola, em especial de uma sala, estava sendo constantemente invadido por morcegos. Isso estava sendo uma preocupação para os gestores, porque eles estavam com receio de que esses morcegos transmitissem doenças aos alunos. Então foi bastante interessante o fato de que a própria escola, né, ela levantou esse problema, porque na verdade era algo que eles estavam passando, que eles estavam vivenciando. Então o que foi feito, né? Os alunos da graduação, né, eles foram até o espaço físico da escola, analisaram o campo estudado. Depois disso, eles entraram em contato com os alunos do 6º ano, que eram os alunos da sala que o forro era mais frequentemente invadido pelos morcegos, conheceram os alunos. Esses alunos, então, levantaram quais eram as dúvidas dele, o que é que eles queriam saber, o que é que era de maior curiosidade para eles. E a partir disso, os alunos da graduação foram, pesquisaram e montaram uma aula com exposição de imagens sobre os morcegos, sobre a classificação dos morcegos, né? Sobre os cuidados que se devia ter para evitar o contágio de doenças e sanando as dúvidas e as curiosidades dos alunos, né? Então, acabava que essa aula foi interessante porque ela falava quais os cuidados que esses alunos deviam ter e também ela acabava sanando as dúvidas deles. Então, o que aconteceu, né? Foi feita a análise do campo estudado, eles reconheceram os envolvidos e as suas dúvidas e expuseram as informações para sanar essas dúvidas. Qual o resultado disso tudo? Foi um resultado muito positivo, né? Ele permitiu o contato direto entre os acadêmicos e a realidade do público envolvido, e ela possibilitou uma abordagem e resolução das dúvidas de modo bastante participativo. Então foi muito bom, tanto para os alunos, porque eles entraram em contato direto com o problema, né, os alunos da graduação, eles entraram em contato direto com o problema e foram fazer a busca ativa das informações para sanar as dúvidas associadas àqueles problemas, como foi bom para os alunos da escola, porque eles puderam então obter maior conhecimento sobre o problema
que eles estavam enfrentando. Então, tudo isso foi visto como bastante positivo. No fim das contas, o que a gente tem? O foco principal, o objetivo principal da metodologia ativa é a aprendizagem. O que a metodologia ativa entende é que a integração entre teoria e prática ela é muito mais vantajosa para a aprendizagem. Só que o objetivo primário, o que ela realmente alcança, é a aprendizagem. Mas, junto com isso, ela consegue uma série de outras coisas, né? Ela gera um desafio no aluno, ela cria uma autonomia do aluno, porque acaba que ele começa a instigar a curiosidade do aluno e ele faz essa busca ativa pela informação. Então, isso é muito mais vantajoso para uma construção de conhecimento do que aquele modo de ensino totalmente engessado, né? Aquela educação bancária e aquela aula simplesmente expositiva. Então, a metodologia ativa ela traz consigo uma série de outras coisas além da aprendizagem. Então, nosso grupo achou que é bastante vantajosa essa metodologia ativa, que de certa forma elas devem ser integradas ao esquema de ensino. E